Feche os olhos, apenas por um instante. Imagine que o tempo parou. Lá fora, o mundo continua girando, mas aqui dentro, tudo silencia. Você sente? Há um lugar onde a sua história se cala. E apenas uma pergunta permanece. E se sua vida não for prisioneira dos seus genes? Talvez essa pergunta soe estranha, até mesmo improvável, mas ela toca um ponto silencioso, profundo, que talvez você nem saiba que carrega. Porque existe uma dor oculta, quase imperceptível, como um sussurro constante que diz, não tem jeito? É a dor de acreditar que está preso ao que herdou, ao que veio antes de você, como se um código invisível, escrito antes mesmo do seu nascimento, decidisse por você. Decide quem você é, o que pode sentir, o que pode viver, como se seus genes fossem uma sentença, um destino fechado, um mapa impossível de redesenhar. E nesse silêncio, nasce a sensação de impotência. Um sentimento amargo de que, por mais que tente, algo em você já veio quebrado. Mas, será mesmo assim? Bruce Lipton olha para essa dor com olhos de compaixão e ciência. Ele revela o que poucos tiveram coragem de mostrar, que o DNA não é um cárcere. É apenas um instrumento, um conjunto de possibilidades, esperando ser tocado. E quem comanda essa orquestra? O ambiente. Sim, o ambiente. Esse campo invisível que te cerca e habita. Um maestro oculto que rege a expressão da sua vida. Imagine agora cada célula do seu corpo como um pequeno músico, silencioso, atento, sensível, esperando um sinal. E esse sinal não vem apenas do mundo lá fora, ele vem de dentro, dos seus pensamentos, das suas emoções, das suas crenças, do seu ambiente interno, da forma como você vê a si mesmo e o mundo. Talvez tudo o que sua biologia esteja esperando seja uma nova música, um novo tom, um novo maestro dentro de você. E se um pequeno ajuste, uma única percepção, fosse capaz de mudar tudo? Como o maestro que afina o instrumento, como o jardineiro que muda o vaso da planta, como o sol que incide num ângulo diferente? E tudo floresce, não por mágica, mas por sintonia. Joe Dispenza complementa esse mistério com outra chave, a coerência. Quando o coração e a mente vibram no mesmo campo, o impossível se inclina, e aquilo que antes parecia milagre, torna-se consequência. A pergunta que permanece é: você está disposto a mudar o ambiente de dentro? Há uma prisão que não tem grades. Ela é feita de palavras, de diagnósticos, de histórias repetidas ao longo de gerações. Uma prisão que diz, é genético, está no seu sangue, você herdou. E aos poucos, essa ideia vai se infiltrando como uma certeza amarga, quase confortável, de que a vida já está escrita. E você só pode cumprir o roteiro. Mas Bruce Lipton nos mostra que essa ideia, embora comum, é profundamente enganosa. Ele nos convida a sair desse cárcere silencioso. Porque acreditar que somos apenas consequência dos nossos genes é aceitar uma escravidão invisível. É viver com medo do que pode despertar em nós, como se estivéssemos sempre à beira de uma doença anunciada, de uma tristeza herdada, de um destino selado. Mas e se tudo isso fosse apenas uma percepção equivocada? E se os genes fossem apenas sementes? E o que realmente determina o florescer fosse o solo em que elas caem? Lipton revela que o ambiente é quem dita a expressão do gene. E esse ambiente não é só o ar que você respira ou o alimento que consome. É também, e talvez principalmente, o campo invisível das suas emoções, pensamentos e crenças. É o que você sente quando acorda, o que você pensa sobre si mesmo quando está sozinho. É a vibração sutil que você emana sem perceber. Imagine uma semente. Ela pode conter toda a potência de uma árvore, mas se for lançada em solo árido, seco, sem luz, ela nunca vai brotar. Nunca. Não porque ela é fraca, mas porque o solo não a permitiu crescer. E é isso que acontece dentro de você. Se o solo interno for hostil,
marcado por medo, raiva, desvalor, culpa. Os genes que poderiam manifestar cura, vitalidade, bem-estar, simplesmente não encontram espaço para florescer. Por isso, não se trata de negar a biologia. Trata-se de honrar o que ela realmente é, um campo fértil, moldável, em constante diálogo com o que você sente e acredita. Você não é prisioneiro do seu sangue, você é jardineiro do seu campo interno. E esse campo pode ser transformado. Poucos percebem, mas existe uma diferença imensa entre o que acontece e o que você percebe que acontece. A realidade não entra em você como um fato nu. Ela passa primeiro pelo filtro da sua mente, pela lente da sua história, das suas crenças, dos seus medos antigos. E é essa lente, essa percepção, que dá forma à sua biologia. Bruce Lipton nos revela algo que parece simples, mas muda tudo. Seus pensamentos não são inofensivos. Suas crenças não são apenas ideias flutuando no ar. Elas são forças ativas. Elas falam com suas células, com sua pele, com seu sistema imunológico, com seu coração. Talvez você nunca tenha se dado conta disso. Mas a forma como você se percebe neste exato momento, se você se vê fraco, indigno, cansado, culpado, esquecido, tudo isso está ativando reações bioquímicas, está afetando sua saúde, sua energia, sua disposição de viver. E isso não é uma metáfora espiritual, é uma verdade biológica. Lipton prova isso com uma experiência real e simbólica. Ele colocou células geneticamente idênticas em 3 ambientes diferentes. E o resultado foi chocante. Uma virou célula óssea, outra virou célula muscular e a terceira adoeceu. A genética era a mesma. O que mudou foi o campo, o ambiente, a percepção. E aqui está o ponto mais transformador. Você é o ambiente de si mesmo. A forma como você interpreta a sua vida, como reage às dores, como fala com seu corpo, tudo isso é o campo no qual suas células respiram. Imagine isso por um instante. Imagine que cada pensamento seu é como um líquido que banha todas as suas células. O que você tem oferecido a elas? Esperança ou medo? Paz ou inquietação? Presença ou pressa? O que você pensa sobre o que sente é tão poderoso quanto o que você sente, porque a percepção molda a emoção, e a emoção alimenta ou intoxica o seu corpo. Perceber isso é dar o primeiro passo para reescrever sua realidade biológica, não com fórmulas mágicas, mas com escolhas conscientes, com um olhar que se abre, aos poucos, para um novo modo de existir. Há uma ideia silenciosa que pode transformar tudo. Você não precisa mudar o mundo inteiro, nem seu corpo todo, nem resolver tudo de uma vez. Às vezes, o que muda a rota da vida é uma escolha sutil, um pensamento que antes passava despercebido, um ajuste pequeno, quase imperceptível, na forma como você se percebe. Bruce Lipton nos ensina que não são os grandes rituais nem os passos complexos que criam os maiores milagres. É a mudança do olhar. A decisão interior de não mais alimentar a narrativa antiga, aquela que diz que você é limitado, frágil, quebrado, à mercê do que herdou. O milagre começa quando você escolhe observar a si mesmo com mais compaixão. Quando você questiona com honestidade, o que eu acredito sobre mim está nutrindo minha cura ou minha dor? Porque essa pergunta, embora simples, tem um poder profundo. Imagine-se diante de um espelho, mas não um espelho comum, um espelho da alma. E nele, você percebe que não é a história que te contaram, nem a dor que você herdou, nem o fracasso que viveu. Você é consciência, você é presença, você é possibilidade. E quando você começa a se perceber assim, como uma inteligência viva capaz de transformar sua própria realidade interna, as células sentem, a biologia escuta e começa a responder de forma diferente. O corpo é como uma orquestra esperando um novo maestro. E esse novo maestro surge quando você escolhe mudar a música de fundo que toca na sua mente todos os dias.
Aquela música que diz: não sou suficiente, já é tarde demais, isso não é para mim. Essa trilha antiga pode ser silenciada, e o novo som pode começar com um simples sussurro. Eu posso escolher diferente, agora. Essa é a raiz da transformação real. Um pequeno ajuste perceptivo que muda tudo. Nem sempre percebemos, mas estamos o tempo todo sendo guiados por emoções silenciosas que ditam o ritmo da nossa respiração, o tom dos nossos pensamentos, a forma como nosso corpo se sente. O medo, por exemplo, não é só uma emoção, é um comando biológico. Quando ele se instala, o corpo se encolhe, os batimentos se aceleram, o sistema imunológico enfraquece e tudo em nós passa a funcionar em modo de defesa. Bruce Lipton nos convida a se olhar com mais presença para esses gatilhos, porque eles não são apenas sentimentos passageiros, eles são mensageiros, e quando os ignoramos, eles se tornam padrões. Padrões que adoecem, padrões que nos afastam da cura, padrões que silenciam nossa vitalidade, mas o oposto também é verdadeiro. Emoções como o amor, a alegria suave, a gratidão silenciosa, não são apenas estados bonitos de se viver. São frequências reais, sinais vibracionais que comunicam ao corpo: você está seguro? Pode crescer, pode curar, pode expandir. Quando você respira com consciência, quando sente gratidão mesmo em meio à dor, quando escolhe enxergar beleza nos pequenos detalhes do dia, você está ativando um campo biológico de regeneração. E isso, novamente, não é apenas poético, é profundamente prático. Experimente agora. Feche os olhos por alguns segundos, inspire lenta e profundamente. E enquanto o ar entra, diga a si mesmo em silêncio: eu escolho nutrir meu corpo com paz. E ao expirar, solte o que pesa. Repita. Sinta. Apenas sinta. Essa prática tão simples pode ser repetida todos os dias, e com o tempo ela cria um novo padrão emocional, uma nova atmosfera interna, um novo campo vibracional no qual sua biologia floresce. Você não precisa vencer o medo brigando com ele. Basta oferecer ao seu corpo uma nova experiência, uma respiração, uma escolha, uma vibração. E quando isso se torna um hábito, o corpo aprende, as células entendem e a transformação acontece de dentro para fora. Talvez você se lembre de um momento em que tudo parecia mais leve, em que o mundo ganhava cores mais vivas, os dias passavam com mais brilho e até o corpo parecia mais forte, mais desperto, mais vivo. Bruce Lipton chama esse estado de efeito lua de mel. Não é apenas uma emoção passageira, é um estado biológico real e profundamente regenerativo. Quando estamos apaixonados por alguém, por uma causa, por um momento de presença absoluta, nosso corpo se reorganiza. Os hormônios do estresse diminuem, o sistema imunológico se fortalece, a vitalidade aumenta, as células vibram em harmonia, a vida interna se expande, como se tudo dentro de nós dissesse: agora sim é seguro florescer. E o mais fascinante é que esse estado não precisa depender de outra pessoa, nem de uma situação especial. Ele pode ser evocado conscientemente por meio de um ritual interior, porque o que cria essa lua de mel não é o outro, é a vibração que despertamos em nós quando escolhemos o amor, o encanto, a entrega, a presença. Imagine agora que você pudesse criar esse estado todos os dias, que ao acordar, antes mesmo de sair da cama, você escolhesse se banhar nessa energia, não como um esforço, mas como um gesto de reencontro com o que é essencial. Um pensamento nutritivo, um toque mais gentil, um café tomado com gratidão, um olhar para si mesmo sem pressa, sem crítica, sem cobrança. Pequenos gestos, pequenas escolhas, pequenas presenças. É assim que se reativa o estado da lua de mel interior. Um estado que não depende do mundo,
que não se apaga com as circunstâncias, que nasce do solo fértil que você cultiva dentro de si, todos os dias. E quando você vive nesse estado, mesmo que por alguns minutos diários, seu corpo aprende a confiar, aprende a se curar, aprende a florescer. Agora, talvez algo dentro de você tenha começado a se mover, não como uma revolução barulhenta, mas como um sussurro firme, vindo das camadas mais silenciosas do seu ser, porque aquilo que Bruce Lipton nos mostra e que tantos sentem em silêncio é que os milagres da vida não nascem de grandes mudanças repentinas. Eles brotam de pequenos ajustes, de decisões invisíveis, de escolhas íntimas que ninguém vê, mas que tudo transformam. Você não precisa mudar quem você é, não precisa se tornar alguém diferente. A única mudança real começa quando você decide olhar para dentro com presença e fazer as pazes com o seu próprio solo interior. Aquele solo onde, por tanto tempo, você plantou medo, dúvida, culpa, exigência, mas que agora está pronto para receber sementes novas. Sementes de leveza, de presença, de perdão, de amor próprio. Joe Dispenza nos lembra com sua sabedoria serena que quando mente e coração vibram em coerência, o campo ao nosso redor muda. E o que antes parecia sorte, milagre ou coincidência, torna-se uma consequência natural de um corpo em paz, de uma alma em sintonia, de uma mente que já não briga com a realidade, mas dança com ela. O convite, então, não é para que você lute contra seus genes, mas para que você os conduza com consciência, que você se torne o maestro da sua própria orquestra interna, que você perceba que, mesmo que as notas pareçam confusas, a música ainda pode ser belíssima quando tocada com alma. Você pode escolher, hoje, agora, em que solo deseja florescer. Não basta ser semente, é preciso cuidar da terra onde ela se lança. Você pode continuar regando o medo, a escassez, o cansaço, ou pode, gentilmente, abrir espaço para um novo jardim. Um jardim feito de intenção, de silêncio, de escolhas conscientes. E para começar, não é preciso muito. Apenas um ritual pequeno, mas verdadeiro. Um momento do seu dia, talvez ao acordar, talvez antes de dormir, para olhar para uma crença limitante e, com compaixão, substituí-la por uma ideia que te sustente, que te eleve, que te cure. Talvez você possa dizer, em voz baixa: eu mereço viver em paz, eu mereço me sentir inteiro, eu mereço florescer. Repita isso como uma oração, como um pacto, como um chamado. Porque sim, isso funciona mesmo. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, inscreva-se no canal. Ative o sino. Compartilhe este vídeo com alguém que, assim como você, está pronto para reescrever sua história com amor, com presença, com consciência.